Quando a gente vai falar de nível de poder absurdo, com certeza a gente tem que considerar o Gohan. Ele é o tipo de guerreiro que ele foi criado para poder, se ter uma batalha, galera, e ele realmente quiser vencer com vontade mesmo, ele tiver com raiva de verdade, ele vai lá e vence o desafio. Ah, mas teve o Gohan do Super e tava uma porcaria, não sei o que. Mas galera, se ele quiser de verdade, eu tô falando de verdade, ele vence. Não tem conversa. Ele vence. Quando o Raditz chegou, a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu, né? Ele tava dando um pau no Goku e no Piccolo. E o Gohan, criança, sem experiência nenhuma, ele basicamente, com raiva de ver o pai dele apanhando, né? Ele simplesmente eleva o Ki dele e dá uma cabeçada na barriga do Raditz. E ele praticamente fica inconsciente, destrói a armadura do cara, causa um dano danado nele. Dano esse que o Goku com o Piccolo estavam custando causar nele. E isso já foi o começo. E depois teve outros momentos que a gente viu ele levando um pouquinho do poder dele na batalha contra o Nappa e ele levando um pouquinho o poder dele na batalha contra o Freeza. Mas o que é que determina isso, galera? É que tipo assim, se você for parar para poder analisar de um ponto de vista mais crítico, você vai ver que ele era uma criança. Então ele tem várias travas. Ele estava refém do medo ali, do que poderia acontecer, e ele próprio não sabia do que ele era capaz de fazer. Ele só ia e fazia ali no impulso dele de raiva. Mas se aquilo ia dar certo ou não, ele não sabia. Ele só estava com uma fúria genuína. E basicamente isso foi a resposta do poder dele para poder ele conseguir fazer as coisas que fez. Mas se a gente for pela própria consciência dele, o Gohan é super medroso quando ele é pequeno. Muito medroso mesmo. E quando ele cresce um pouco mais e aí vem a batalha contra o Cell, ele ganha um pouquinho mais de consciência sobre as coisas com aquilo que o Android 16 fala para ele antes de ser morto. Aí sim, ele sai de todas as travas, ele libera todo o poder que ele tem para poder bater de frente com o Cell. Todo o poder latente que ele tinha ali naquele momento. E ele superou todos os guerreiros que treinaram ali por anos. O Vegeta que atingiu o Super Saiyajin na pura marra, Goku também ali na pura fúria e treinamento para ter o corpo para poder atingir esses requisitos para se transformar em Super Saiyajin. E o Gohan simplesmente no treinamento lá no primeiro dia que ele já alcançou ali o seu Super Saiyajin e já estava treinando, ele já alcançou ali em pouco tempo de treinamento, ele já alcançou o seu Super Saiyajin 2 na sala do tempo. É um feito completamente absurdo. E na batalha contra o Cell, o cara simplesmente humilhou. Mas ele foi refém do quê? Da arrogância. E quando ele cresce mais e a gente chega na parte que ele tá simplesmente um guerreiro mais nerfado, porque a diferença é que ele foi um bom pai, né? O Goku só tava treinando, ele tinha filhos, mas ele não tava nem aí, só a luta importava pra ele e pronto. O Gohan, basicamente, ele focou na família, né? E nos estudos, porque, né, o cara quer ter um emprego legal e tal, pá. E aí a mãe dele sempre incentivando ele a estudar, ele seguiu por esse caminho e não treinou. E o que foi de certa forma foi muito bom, mas de certa forma foi um erro, porque quando o Freeza chegou lá na Terra, Goku e Vegeta estavam treinando ali no mundo do Bills, a Terra estava em risco. E o único guerreiro mais poderoso do que todos ali que eles poderiam contar é o Gohan na Terra. É o Gohan, não é o Goten e o Trunks, é o Gohan, que é o mais forte. Depois que o Goku e Vegeta saem da Terra, são eles, não é mais ninguém. O mais forte ali é ele, mas ele parou de treinar. Então não importa se ele vai ficar super nervoso ou não, não vai ser aquela raiva genuína do verdadeiro espírito de luta, ele querer causar danos ao oponente, porque ele ainda vai ter ali o seu senso moral de acordo com tudo aquilo que ele estudou, e ele abandonou o treinamento praticamente. Então não adianta ele voltar no mesmo nível, isso não vai funcionar. O corpo dele vai estar destreinado e o poder de luta dele mais pra frente, o Piccolo fez uma leitura no Gohan e diz: o seu poder de luta adormece. Então por mais que ele tente elevar os seus níveis de poder bem alto, não ia rolar sem treinamento. E com o treinamento ele conseguiu ele voltar à sua forma mística, ter um poder surpreendente que a gente viu. Rolou ali a batalha com o Goku. Se a galera considera brincadeira ou não, eu vou deixar isso na visão de vocês, eu não vou tocar nesse assunto aqui. Mas no mangá, o Gohan bateu de frente com a Kefla. Foi um empate, ele estava na sua forma mística. Isso é um salto de poder muito grande para o pouco tempo de treinamento que ele teve para o torneio do poder. Então o Gohan ficou todo esse tempo parado. Também foi uma jogada da Toei, foi, se a gente for levar no quesito da empresa e tudo mais, porque na época o Akira, ele queria trazer o Gohan, quando ele virou Super Saiyajin 2,
o Goku ia morrer e tudo mais, o Gohan ia ser o protagonista. Essa era a ideia dele. O Gohan ia ser o protagonista e, pra quem não sabe, o personagem favorito do Akira é o Piccolo. Então, quando saiu esse novo filme, ele deu um destaque pro personagem que ele queria que fosse protagonista, deu uma transformação overpower pra ele, o Gohan Beast, e também deu destaque pro seu personagem favorito, que é o Piccolo. E ele deu lá o Piccolo laranja, né, pro cara. Ele deu as duas últimas transformações para esses guerreiros e a esperança deles também serem valorizados na obra. Ele deixou ali o resquício do legado dele, né, que ele queria fazer ali esses dois personagens serem valorizados. E galera, o Gohan atualmente ele bate de frente com o instinto superior. Ele é o tipo de guerreiro que ele é como o ser humano, como a pessoa na vida. Às vezes você não tem algum sonho, às vezes você não tem alguma coisa que você quer realizar aí pelas frustrações da vida ou algum outro problema, não importa o que seja. Se às vezes não desiste daquele sonho, ou às vezes só deixa pra lá, ou às vezes pega e fala, eu acho que eu vou dar um tempo. E você não vai evoluir mais a partir disso. Às vezes você nem vai ficar no ponto que você tava. Às vezes você regride, você volta pra trás. Não vai estar do mesmo jeito. O poder de luta do Gohan é a mesma coisa. E quando ele começou a treinar escondido lá com o Piccolo, né? Escondido com o Piccolo não, ele tava sozinho, né? Depois que eles atingiram a transformação, eles passaram a treinar junto. Então, tipo, o Gohan treinou um pouquinho sozinho. Depois ele treinou junto com o Piccolo. E o Piccolo, com a visão de luta dele, ele pegou e passou pro Gohan, olha, o que falta agora é a gente saber usar esse poder. Então o que falta é isso, isso e isso. O Gohan teve consciência de como usar esse novo poder de forma inteligente, usar a fúria dele de forma inteligente e não se restringir mais àquelas correntes com medo de usar o próprio poder, porque era isso que segurava o Gohan. E quando ele finalmente entendeu isso, ele ainda estava em prática, ele ainda estava praticando tudo isso. Então, a gente precisa ter paciência com o Gohan. Ele acabou de aprender isso. Não dá pra gente querer comparar com o Goku que tá ali lapidando o instinto superior. Mas um feito incrível que ele fez é que quando o Goku começou a levar a sério, começou a levar o instinto ali com esquiva e tudo mais, pegando o Gohan de surpresa e tal, o Gohan entendeu que ele não é o cara que vai conseguir prever os movimentos que o Goku vai fazer pra poder acertar ele. A única coisa que ele poderia contar pra acertar o Goku é a velocidade dele. Então ele usa todo o poder dele pra ir pressionando o Goku. O Goku tá esquivando, a gente tá vendo que o Gohan tá dando vários socos. Chega num ponto que o Goku não tá conseguindo esquivar. E essa é a parte que ninguém pegou. Quer dizer, essa é a parte que poucas pessoas pegaram. Falar que ninguém pegou é exagero, né? Empolguei pra falar. Mas, tipo, essa é a parte que poucas pessoas pegaram. Que o Goku, ele não tá sendo pressionado porque o Gohan tá conseguindo prever os movimentos do pai dele. O Gohan tá pressionando o Goku porque ele tá superando a velocidade do instinto superior. Uma coisa é vocês compararem o Goku com o Jiren. A diferença de poder é muito grande. A diferença deles não era muito grande. A diferença deles é que o Jiren sabia como utilizar a energia deles. Mas o Vegeta mesmo disse, a diferença do corpo mesmo da gente não é tanto. Nosso poder de luta não tem essa diferença estrondosa. No anime, eles fizeram uma diferença estrondosa de poder, uma demonstração de poder enorme. Mas quando o Goku atingiu o instinto superior, o que foi que aconteceu? O Jiren simplesmente não conseguia acertar. Ele ralava para poder acertar um único soco no Goku. E o Goku desviava com facilidade. Então a velocidade do Goku ficou acima do Jiren a partir do momento que ele teve consciência do instinto superior. Um novo nível de poder, ok, mas ele também estava tendo uma consciência melhor, porque o instinto superior, como é um estado de consciência, ele estava entendendo perfeitamente a par ali de tudo que ele estava, dos golpes que ele estava recebendo, como ele deveria desviar, o que ele deveria fazer, ele tinha essa consciência. Tipo assim, e agora ele tá treinando pra isso. Então se a gente for comparar o Goku superar o Jiren, não é um feito tão absurdo assim, ele com o instinto superior. Mas galera, o Gohan pressionar o Goku foi um feito absurdo, porque ele superou o Goku na pura força bruta. Ele foi dando socos com tanta velocidade que o Goku ia desviando, ele ia ficando pressionado. A gente via uns pegava de raspão e tal, até que chegou no momento que ele conseguiu acertar o Goku. E aí todo mundo que estava observando ali a batalha conseguiu entender. Ele superou a velocidade do instinto superior. Ele não consegue prever os movimentos que o Goku vai fazer, mas ele superou no puro poder de luta. Ele foi aumentando o nível dele até chegar no Goku. Só que ele foi aumentando gradativamente, porque ele ainda está treinando esse processo de ir do 0 ao 100 muito rápido, que é usar todo o seu poder de luta de uma maneira explosiva e eficiente, que você não consome tanta energia e tudo mais. E aí ele conseguiu acertar o Goku com muita facilidade, graças a esse treinamento aí que ele tá tendo com o Piccolo, o que também me faz perguntar o quão absurdo o Piccolo tá em nível de poder atualmente.
porque ele é um baita lutador. O que faltava pra ele é poder. O que faltava pra esses lutadores, agora basicamente eles têm. Eu espero realmente que o Toyotaro aproveite, porque o Akira quis trazer o Gohan e o Piccolo pro ápice, não foi pra ficar pra trás, não foi pra ficar nível Blue, não é pra isso não, é pra ficar no nível atual que os outros personagens também estão. Então, tipo assim, o Gohan, galera, ele é esse tipo de personagem, ele chegou pra ser o protagonista. Depois do pai dele, é ele. O Goku mesmo deixou claro, depois do que aconteceu. Ele falou que tava orgulhoso do filho dele, né, com o nível que ele atingiu e tudo mais. E ele fala que agora ele pode ficar mais tranquilo se ele partir. Por quê? Ou na ausência dele, porque vai ter o Gohan pra poder defender a Terra. Um passado ali, passando o legado. Então, tipo assim, o Gohan, galera, realmente teve um grande crescimento e o Goku conseguiu enxergar isso. Ele realmente, ó, tá lá entre os top dos top. Agora, né, pra peitar o Freeza aí, eu não sei, é uma coisa que eu não posso assegurar, porque o Freeza, ele tá perfeitamente calibrado ali em tudo, sabe? Tudo que eu vi no Jiren, tudo que eu vi de pouco no Gás ou no Granola, que ganharam ali as habilidades, mas também ganharam a consciência de como usar essas habilidades de certa forma, porque mesmo de forma inconsciente, eles sabiam como usar as técnicas novas ali que eles ganhavam. E para ser o guerreiro mais poderoso ali daquele universo, eles tinham basicamente que ter ciência de como usar a técnica com eficiência. Isso era implementado no corpo deles. Então, mesmo que a consciência deles não sabiam o que fazer, o corpo deles sabiam como agir, digamos assim. Então, tipo assim, são características que eu observei no Jiren, que eu fui observando em outros guerreiros, que foi meio que o Freeza pegando um pouco de cada um e ele implementou para poder treinar num lugar só. Então ele tá basicamente, digamos assim, um guerreiro completo. Controle de energia ele tem, tudo mais ele tem. Mas o vídeo não é sobre ele, né, Nosferatu? Então vamos voltar pro Gohan? Vamos voltar pro Gohan. Então basicamente, galera, o Gohan ele é esse tipo de guerreiro. Ele é o poder puro. Então se ele realmente quiser, se ele realmente treinar, se ele realmente liberar o poder dele, se realmente tiver motivação, convicção no que ele vai fazer e treinar, não tem como alguém superar ele fácil, galera. Ele é um guerreiro que ele cresce muito rápido. O crescimento dele desde criança já era evidente. Compara o crescimento dele como criança com o Goten ou o Trunks atualmente. Por mais que, né, o Akira tenha dito que o Goten e o Trunks têm mais potencial que o Gohan e tudo mais, mas eu tô falando deles ainda mais novos, porque depois eles atingiram o Super Saiyajin com muita facilidade, mas, né, mais novos do que o Gohan. Mas eu tô querendo comparar o Gohan criança ali da saga Raditz com o Goten e o Trunks se eles tivessem a mesma idade. Então o crescimento dele foi literalmente muito absurdo. E o Goten e o Trunks também tem um potencial muito grande, só que aí a gente entra em outro quesito que fica para outro vídeo. Mas o Gohan, ele tem esse poder, ele tem tudo para poder superar todos os guerreiros, então só basta ele continuar nesse caminho. Agora tá ótimo. Nossa, é só continuar treinando, entendeu? Tá ótimo. Então espero que o Toyotaro ali, escrevendo a obra, dê esse destaque pro Gohan, entenda a mensagem que o Akira quis passar, porque ele não deu essa transformação pro Piccolo e pro Gohan à toa. Então o Gohan, galera, realmente, sem o Gohan do Akira mesmo, ele é o cara que supera qualquer desafio. Não deu um motivo para esse guerreiro ficar estressado, porque ele supera. Esse vídeo é sobre o Gohan ser extremamente absurdo em nível de poder. E agora você tá ciente disso. E se você já sabia, talvez você saiba de mais detalhes aí do quão absurdo ele realmente é. Então, é isso, galera. Então, galera, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por qualquer erro, mas é isso. O Gohan é um guerreiro absurdo. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Fui.